Egiptólogos têm escavado cada centímetro da Grande Pirâmide há eras, mas de alguma forma ignoraram esta incrível banheira de granito rosa enterrada a poucos quilômetros dali. E aqui está o ponto. Este misterioso tubo oval ao lado da pirâmide de Quéops, por anos, pode provar que os egípcios construíram as pirâmides não só como monumentos, mas também para gerar eletricidade, experimentando com ela muito antes de Alessandro Volta e Thomas Edison. O Planalto de Gizé é famoso por suas 3 pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos. Mas há também 2 fundações menores ao lado delas, a inacabada Pirâmide Norte de Zawiet el-Aryan e a Pirâmide de Camadas. Alguns pesquisadores dizem que essas obras nunca foram terminadas, enquanto outros acham que foram destruídas por razões mais misteriosas. Um desses motivos pode ter a ver com o uso original das pirâmides de Gizé, a ideia de que serviam como um gerador de eletricidade. Para ligar esses pontos, precisamos voltar ao início do século XX. Foi quando um arquiteto e egiptólogo italiano chamado Alessandro Barsanti decidiu examinar a pirâmide de Zawiet el-Aryan. Perto do local, ele notou algo incomum: fragmentos de granito espalhados. Para um passante casual, isso pareceria insignificante, mas Barsanti reconheceu os sinais. Sabe, os antigos egípcios costumavam usar locais para preparar as pedras antes de levá-las aos seus destinos finais. O fato de haver granito no chão intrigou. O granito era um material mais caro que o calcário usado nas pirâmides, o que sugeria que poderia ser por uma estrutura importante e talvez oculta. A uma profundidade de 68 pés, eles encontraram um enorme bloco de granito rosa. Ele continuou com as escavações e elas revelaram inscrições antigas esculpidas nas pedras. Enviaram o desenho para especialistas, mas ninguém conseguiu decifrar o que significavam. Seriam conjuntos de instruções para algo? Foi então que Barsanti fez sua maior descoberta. Ele achou um tanque oval esculpido em granito rosa e polido até brilhar como um espelho. O detalhe é que o tanque tinha sido cuidadosamente selado. Quando abriram, encontraram um fino resíduo preto ao longo das paredes. Eu imagino algo na linha de uma substância oleosa preta. Essa descoberta levantou muitas questões para ele. Não fazia sentido para ele que os antigos egípcios fizessem tanto esforço para selar e proteger esse tanque estranho. Em 1911, Barsanti teve que abandonar seus esforços para entender o que era aquele poço misterioso. Mas seus achados intrigaram pesquisadores do mundo todo, e eles têm suas próprias opiniões sobre isso. Uma dessas teorias modernas sugere que as outras pirâmides poderiam ter sido usadas como parte de um todo maior. Isso sugere que a pirâmide de Quéops era usada como uma bomba d'água feita para irrigar a área do deserto. Pelo visto, as câmeras internas da pirâmide funcionariam como um sistema hidráulico. Nos anos 1990, um engenheiro levou essa teoria a sério e estudou a câmara subterrânea. Surpreendentemente, ele encontrou sinais reais de danos causados pela água. Pelo visto, a pirâmide gerava ondas de compressão poderosas ou pulsos que podiam criar eletricidade. Isso levantou uma questão importante. Será que os antigos egípcios usaram as pirâmides como geradores para produzir eletricidade? No papel, isso provou ser possível. Mas olha, concordar sobre o uso original das pirâmides é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então, ainda não temos 100% de certeza sobre isso. Além disso, o Egito é um palco de descobertas importantes sobre o passado da humanidade. Digo, cientistas acabaram de descobrir o que parece um centro de comando cósmico, tipo aquela sala do Doutor Estranho. Eles acharam um observatório em L de 800 metros quadrados, datado do século VI a.C. Com certeza o primeiro e maior do tipo naquela época. A estrutura de tijolos tinha ferramentas para calcular datas de ritos egípcios, coroações e planos agrícolas. O observatório fica no sítio arqueológico do Templo de Buto, a 80 quilômetros de Alexandria. É bem impressionante. A estrutura foi feita para que você entrasse na sala por uma entrada voltada para o leste. Dessa forma, você conseguiria ver o nascer do sol. Lá dentro,
havia um relógio de sombra enorme usado para ver as horas pelo movimento das sombras na sala. Essa variante de relógio de sol tinha quase 5 metros de comprimento. Essa foi uma descoberta e tanto. Outra coisa interessante é que cientistas e egiptólogos descobriram a primeira múmia grávida. Mesmo sabendo muito sobre mumificação, continuamos fazendo descobertas que abrem portas sobre os antigos egípcios. Demorou para descobrirem que ela estava grávida ao ser embalsamada, porque ela foi posta num caixão masculino, mais especificamente de um sacerdote. Historiadores dizem que, no século XIX, muitos mercadores trocavam os caixões para vendê-los. Sim, isso significa que eles os abriam e trocavam as múmias para agradar os compradores. Foi uma surpresa total, pois esperavam estudar problemas de saúde antigos quando abriram esse caixão. Mas acabaram com outra pesquisa especial em mãos: práticas pré-natais no Antigo Egito. Essa mulher mumificada que viveu há 2000 anos tinha entre 20 e 30 anos quando faleceu. Ela foi encontrada em Tebas e seus restos mortais estavam incrivelmente bem preservados. Sabe, as receitas de mumificação variavam por todo o Egito. No caso desta mulher, os pesquisadores notaram que ela era da alta sociedade, pois foi enterrada com amuletos especiais. Mas como os métodos de mumificação mudavam tanto entre cidades e épocas, eles ainda precisam investigar mais para entender por que ela foi embalsamada com seu bebê. Falando em múmias, cientistas estavam escavando um local de repouso em Saqqarah, também no Egito, e desenterraram 2 oficinas de embalsamamento. Uma era para humanos e a outra para animais sagrados. Pelo visto, as oficinas datam de cerca de 2.400 anos atrás. Eram equipadas com cama de pedra, potes de barro e vasos rituais, tudo que era necessário para mumificar. Mas não é só isso. Arqueólogos também encontraram queijo armazenado em potes atrás de tumbas com mais de 3.000 anos de idade. Sim, queijo. Isso mostra que os antigos egípcios eram bem espertos quando o assunto era preservar comida também. Eles sabiam como guardar coisas por muito tempo, não apenas as múmias. Isso realmente mostra como aplicavam suas técnicas de preservação tanto em alimentos quanto em corpos, nos dando uma ideia de seu impressionante conhecimento tecnológico. Cientistas também encontraram uma das múmias completas mais antigas do Egito e, para sua surpresa, ela estava toda coberta de ouro. Veja bem, múmias egípcias cobertas de ouro já são raras, mas eles não esperavam que fosse a mais antiga já encontrada. A múmia estava bem preservada e puderam identificar que eram os restos de um homem rico chamado Rekashepes. Muitos símbolos mostram que ele era importante e rico, como a faixa que usava na cabeça e o bracelete no peito. Ele também vestia uma túnica com um cinto, que era uma forma de manter a boa aparência da pessoa após a sua morte. Para revelá-la, tiveram que abrir o local de repouso final com argamassa. Basicamente, foi como abrir uma máquina do tempo, assim como os antigos egípcios fizeram há 4.300 anos. Se você parar para pensar, é quase como entrar em uma cápsula do tempo. Chega de múmia! Cientistas também encontraram algo muito empolgante pairando sobre as pirâmides. Eles tiveram que usar um radar sofisticado de ponta, conhecido como LARID, ou radar ionosférico de longo alcance e baixa altitude, que consegue ver essas ondas invisíveis lá no alto do céu. O LARID os ajudou a descobrir bolhas de plasma gigantes flutuando no ar acima das pirâmides. Essas bolhas são chamadas de bolhas de plasma e causam estragos nas tecnologias modernas. Digo, elas podem interromper sinais de GPS e de telefone por centenas de quilômetros de diâmetro de onde estão localizadas. Essas bolhas são enormes, às vezes do tamanho de cidades, e são causadas pela súbita redução de partículas carregadas na ionosfera. Então, em vez de se espalharem uniformemente pela ionosfera, elas se unem nessa forma de onda. Essa foi uma descoberta bem importante porque pode ajudar os cientistas a entenderem como evitar que essas ondas interfiram na nossa tecnologia. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da Era do Renascimento.
A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão.
Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou esse sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Milhas e milhas de areia amarela, cumes de montanha sem árvores e um sol escaldante sobre sua cabeça. E, de repente, algo que você nunca esperaria encontrar em um deserto estéril. Um pequeno grupo de pessoas super empolgadas. Eles estão tão felizes quanto você estaria se tivesse ganhado na loteria. Eles acabaram de encontrar uma tumba antiga, outrora inundada, com as paredes em mau estado. Mas o que descobriram lá dentro prova que este é o local de sepultamento de um dos faraós mais misteriosos do Egito. Historiadores buscam sua tumba há anos, mas ninguém esperava que ela escondesse tesouros antigos. Avançando no tempo. Após um exame cuidadoso do local, autoridades egípcias anunciaram a descoberta da tumba do rei Tutimés II. É a última tumba que faltava da 18ª dinastia do Egito.
e esta é também a primeira tumba real encontrada desde a de Tutancâmon em 1922, em mais de 100 anos. Arqueólogos egípcios e britânicos acharam a tumba nas montanhas tebanas, a oeste de Luxor, perto do Vale dos Reis. Antes, o local era conhecido apenas como Tumba C4, mas na escavação, a equipe provou que era do rei Thutmés II. Os arqueólogos, na verdade, encontraram a entrada e o túnel principal da tumba em 2022. Mas primeiro acharam que era de uma rainha, por estar perto dos túmulos das esposas de Thutmés III. Também estava perto da tumba da rainha Hatshepsut. Originalmente foi preparada para ela quando era apenas uma esposa real. Tudo mudou quando ela se tornou faraó. Falaremos dessa reviravolta mais tarde. Mas logo perceberam que sua descoberta era muito mais significativa. Acharam jarros de alabastro com o nome de Thutmés II e as palavras rei falecido escritas neles. Foi quando perceberam que a tumba era, na verdade, o seu local de descanso final. Infelizmente, a tumba de Thutmés II já viu dias melhores. Segundo o chefe de antiguidades do Egito e o líder da equipe, a tumba sofreu danos por enchentes logo após a morte do faraó. A água varreu a câmara mortuária, provavelmente destruindo ou deslocando muitos dos artefatos originais. Muito do que estava na tumba foi movido para outro lugar em uma tentativa de salvamento. Os pesquisadores descobriram que a tumba tinha um design básico, com entrada, corredor inclinado e câmara mortuária. O corredor era de gesso branco e ficava a cerca de 1,5 metro acima do chão da câmara mortuária. Uma grande escadaria e um corredor descendente muito grande na tumba indicavam sua grandiosidade. A equipe demorou a atravessar, pois a tumba estava bloqueada por detritos de enchentes e tetos desabados. Só após rastejar por 10 metros com uma fresta de 40 centímetros, o pesadelo de quem tem claustrofobia, chegaram à câmara. Lá eles tiveram mais uma surpresa. Eles limparam os escombros, esperando encontrar os restos esmagados de um sepultamento abaixo. Mas a tumba acabou se revelando completamente vazia e não foi por causa de roubo. Ela tinha sido esvaziada deliberadamente. Os pesquisadores logo perceberam que a tumba havia sido inundada, pois fora construída sobre uma cachoeira. Isso aconteceu apenas alguns anos após o sepultamento do rei. Assim, o conteúdo da tumba foi movido para outro local. É por isso que havia um segundo corredor na tumba. Provavelmente foi feito para ajudar a remover o corpo do rei Thutmés II de sua tumba inundada. Apesar dos danos, a equipe de escavação fez algumas descobertas realmente empolgantes. Eles acharam vestígios de argamassa com inscrições azuis, estrelas amarelas e fragmentos do livro de Anduat, um dos textos funerários mais importantes do Egito Antigo. O livro servia para guiar o falecido pelo submundo, garantindo uma jornada segura para o além. Agora, que tal darmos uma olhada na 18ª dinastia do Egito Antigo? Era tudo sobre conquistar terras, expandir o império e construir monumento de cair o queixo. Alguns dos maiores nomes dessa era, Thutmés I e Thutmés III, ambos reis guerreiros lendários que deixaram sua marca na história. Thutmés I foi um lutador feroz que liderou grandes campanhas militares, levando a fronteira do Egito mais ao sul do que nunca, até a quarta catarata do Nilo. Suas vitórias deram ao Egito acesso a novas rotas comerciais, laços políticos mais fortes e mais riqueza. Suas conquistas foram tão significativas que foram registradas nas tumbas de seus principais oficiais. Thutmés III, às vezes chamado de Thutmés o Grande, levou as coisas ainda mais longe. Ele não foi apenas um estrategista militar incrível, mas também o comandante dos exércitos da faraó Hatshepsut antes de se tornar rei. Ele liderou entre 17 e 20 campanhas militares, vencendo cada uma delas e expandindo o Império do Egito ao seu auge. Ele até criou a primeira marinha do mundo. Thutmés III é frequentemente lembrado como o maior faraó guerreiro do Egito. E imprensado entre essas duas potências estava Thutmés II, um faraó que não recebe nem de longe tanta atenção. Ei, o filho do Mela! Seu reinado durou apenas cerca de 5 anos antes de falecer por volta dos 30 anos em 1479 a.C. Ele é meio que um mistério. Ninguém sabe realmente o que ele realizou.
Por muito tempo, até a localização do seu local de sepultamento era totalmente desconhecida. Seu corpo foi encontrado, na verdade, no século XIX. Estava apenas por lá no templo mortuário de Dey el-Bahari, em uma câmara secreta onde os sacerdotes escondiam múmias reais. Séculos depois que suas tumbas originais foram saqueadas por ladrões de túmulos. Em outras palavras, o corpo de Tutmés II deve ter sido movido de seu local de descanso original em algum momento da história para protegê-lo. Durante sua vida, Tutmose II causou pelo menos um grande impacto na história egípcia. Ele se casou com sua meia-irmã, Hatshepsut. Isso pode não parecer grande coisa, mas a ajudou a se tornar a maior faraó do Egito após a morte dele. O problema? Ela manteve seu enteado, Tutmoses III, longe do trono por décadas. Quando ele finalmente assumiu o poder, apagou o nome dela da história por puro rancor. E ainda assim, Hatshepsut é uma das maiores faraós do Egito. Não importa se você fala de homem ou mulher. Ela trouxe muita riqueza e arte para o Egito. Ela liderou uma grande expedição comercial a um lugar chamado Ponte, de onde trouxe ouro, ébano e incenso. Ela também garantiu que seu nome durasse ao construir estruturas incríveis que ainda vemos hoje. Em Karnak, ela adicionou obeliscos enormes. Um deles ainda permanece de pé. Ela também foi quem construiu o templo de Dey el-Bahari, com suas inúmeras colunas. Ela foi enterrada lá. Curiosamente, Hatshepsut era frequentemente mostrada na arte como um homem com músculos e barba, como os faraós eram retratados. Mas ela garantia que houvesse algo na arte que lembrasse que ela era mulher, como se chamar de filha de Ra ou Sua Majestade ela mesma. Quando ela faleceu em 1458 a.C., o Egito não teria uma governante tão poderosa até Cleópatra, 1400 anos depois. Segundo o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, que nome comprido, né? O nome de Hatshepsut aparece na tumba de Tutmose II, o que significa que ela pode ter cuidado do sepultamento dele. Quanto aos seus locais de descanso final, bem, Hatshepsut foi enterrada no Vale dos Reis, e a múmia de Tutmose II está no Museu Nacional da Civilização Egípcia, com outros governantes. Isso dá aos visitantes uma chance rara de ver os restos de um faraó quase esquecido. Agora, especialistas consideram a descoberta de sua tumba uma das mais significativas dos últimos anos. Os artefatos encontrados lá adicionam detalhes importantes à nossa compreensão da história da região e do reinado de Tutmose II. E embora o design da tumba seja simples e siga o estilo arquitetônico preferido por governantes egípcios posteriores, sua importância histórica é inegável. De qualquer forma, a missão ainda não acabou. Os arqueólogos agora estão focados em resolver outro mistério. Onde foram parar os outros itens da tumba? A equipe está determinada a continuar sua busca. Quem sabe que outros segredos eles vão descobrir que permaneceram escondidos sobre as areias por milhares de anos. Nenhum homem jamais encontrará minha tumba. Foi isso que, segundo rumores, Cleópatra teria dito. Dizem que, na verdade, não era questão de gênero. Ela não queria que ninguém a perturbasse, e acho que quis dizer que nenhum ser humano descobriria o local do túmulo dela. Mas, surpreendentemente, foi justamente uma mulher que chegou mais perto do que qualquer um antes de finalmente descobrir o local de descanso da rainha. Conheça Kathleen Martinez Berry, uma advogada criminalista que se tornou arqueóloga. Ela ficou tão intrigada com a história de Cleópatra que fez as malas e foi para o Egito sem nenhum apoio oficial e até mesmo sem permissão das autoridades. Tudo que ela tinha era pura determinação para encontrar o túmulo da rainha. Agora, pode-se dizer que Kathleen sempre esteve à frente do seu tempo. Ela pulou séries na escola, dominou piano, xadrez, natação e artes marciais e cresceu ouvindo grandes intelectuais debatendo em sua casa. E ela ainda se formou em Direito com apenas 19 anos, sendo a arqueologia sua paixão paralela. Ela nunca tinha ido ao Egito, nunca escavou um único artefato. Mas sua fascinação por Cleópatra começou lá atrás, numa discussão com o pai em 1990. Aquele dia, ela entrou na biblioteca dele procurando um exemplar de Antônio e Cleópatra, de Shakespeare. O pai dela, Fausto Martins, professor e especialista em direito, chamou Cleópatra de sedutora, assim, casualmente. Kathleen não aceitou aquilo. Ela retrucou argumentando que a história tinha sido totalmente injusta com Cleópatra.
Os romanos, ela disse, queriam destruir a reputação dela, e por século as pessoas simplesmente acreditaram na versão deles da história. O debate durou horas, e no final o pai dela admitiu que talvez tivesse julgado Cleópatra com severidade demais. Aquela conversa mudou tudo para Kathleen. Daquele dia em diante, ela leu todo o texto antigo de conseguir encontrar, especialmente o relato de Plutarco sobre Cleópatra e Marco Antônio. Quanto mais aprendia, mais convencida ficava de que Cleópatra não era só uma rainha que se apaixonou pelo cara errado. Ela era uma gênia, jogando um jogo político perigoso para manter o Egito independente. E quanto mais lia, mais começava a pensar: e se todo mundo estivesse procurando o túmulo de Cleópatra no lugar errado? Esse pensamento ficou martelando na cabeça dela. Enquanto cuidava do seu segundo filho, ela obteve um mestrado em arqueologia. Multitarefa. Isso reacendeu uma obsessão que tomaria conta de sua vida: descobrir a verdade sobre Cleópatra. Embora a maioria dos especialistas acredite que o túmulo de Cleópatra, juntamente com o local de descanso final de outros 13 governantes ptolomaicos, esteja localizado em algum lugar sob a Alexandria moderna, o Dr. Martinez tem uma ideia diferente. Ela acredita que Cleópatra foi enterrada em Taposiris Magna, um antigo templo dedicado a Osíris, a divindade egípcia do além, mas ela ainda precisava de uma placa de fundação antiga. Essas placas, quase do tamanho de um smartphone, eram colocadas sob estruturas dos templos e traziam inscrições sobre quando e por que o templo foi construído. Se ela conseguisse encontrar uma placa que confirmasse que o templo era dedicado a Ísis, a deusa protetora de Cleópatra, ela teria uma prova concreta de que esse era o lugar certo para procurar. Nada conseguia deter Martinez. Ela escavou todo o sítio do templo, cavando mais fundo do que qualquer um antes dela. Sua equipe encontrou moedas com o nome e o rosto de Cleópatra estampados. Isso significava que Cleópatra tinha uma ligação direta com esse local. Então eles descobriram algo ainda mais interessante: um túnel usado para levar água às pessoas, indo diretamente do templo até o mar Mediterrâneo. Se partes do templo já haviam afundado na água, será que o túmulo de Cleópatra poderia estar lá embaixo também? Martinez precisava de provas para convencer as autoridades egípcias a deixá-la pesquisar debaixo d'água, e contra todas as probabilidades, ela encontrou a placa de fundação que estava desaparecida. Nela, o faraó oferecia uma grande área da Núbia à deusa Ísis. Era isso, a confirmação de que ela precisava. O templo era realmente dedicado a Ísis, provando que sua teoria não era apenas especulação. Se um templo estava em terra, Martinez suspeitava que o segundo templo, possivelmente o túmulo de Cleópatra, havia desabado no mar. Ela precisava da ajuda de especialistas em arqueologia subaquática. Então procurou Robert Ballard, o cara que descobriu o Titanic. Com o apoio das autoridades egípcias, ela e sua equipe começaram a explorar as águas ao largo da costa de Alexandria, e o que encontraram foi de cair o queixo. Debaixo d'água, eles descobriram enormes estruturas de pedra, algumas com quase 2 a 3 metros de altura, exatamente onde a linha costeira teria sido há milhares de anos. Eles também encontraram blocos de basalto, o mesmo material usado nas estátuas do primeiro templo. Isso significava uma coisa: aquelas não eram apenas pedras aleatórias, eram os restos de uma cidade perdida, enterrada sob o mar por séculos. Agora, só nos resta esperar para ver se Martinez e sua equipe conseguirão desvendar um dos maiores mistérios do passado deixado pela mulher extraordinária que foi Cleópatra. Aqui vai um pouco de contexto. Com a morte de seu pai, Ptolomeu VII, o trono do Egito foi para Ptolomeu VI e Cleópatra, aparentemente. Cleópatra, aos 18 anos, teria se casado com um irmão de 10 anos. Costumes comuns na realeza antiga, apesar da falta de provas concretas. Mas o amor entre irmãos não durou muito. O jovem Ptolomeu decidiu que queria todo o poder para si e tentou tirar Cleópatra do caminho. Forçada a fugir do país, ela não ficou parada se lamentando. Ela reuniu um exército pronta para marchar de volta e tomar o que era seu por direito. Foi assim que, aos 21 anos, ela já estava no deserto do Sinai, liderando um exército e planejando seu retorno ao trono. Nessa época, Cleópatra já estava envolvida em uma poderosa aliança política, e não só política, com Júlio César. Em junho de 47 a.C., ela deu à luz um filho, Ptolomeu César, mais conhecido como Cesarion, que muitos acreditam ser filho de César, mas isso não impediu de seguir as regras reais egípcias. E seu segundo marido foi seu outro irmão, Ptolomeu XIV.
Apesar do caso contínuo com César, Cleópatra se casou com mais um irmão, porque, no mundo dela, manter o trono na família era o que importava. Agora, deixando o casamento de lado, o vínculo de Cleópatra com César continuou forte. Ela chegou até a viajar para Roma com Ptolomeu X14 em uma visita de estado. Mas, em vez de assumir o papel de rainha dedicada, ela ficou na vila particular de César, às margens do rio Tibre. Mas depois que Júlio César perdeu a vida em 44 a.C., nas famosas Idas de Março, a posição política de Cleópatra ficou abalada. Para piorar, seu irmão-marido, Ptolomeu XIV, faleceu logo depois, e alguns suspeitam que Cleópatra teve participação nisso, o que a deixou como única governante do Egito. Enquanto isso, em Roma, Marco Antônio estava ascendendo ao poder como sucessor presumido de César. Querendo avaliar a rainha do Egito, ele convocou Cleópatra, e ela não decepcionou. Chegando à cidade em uma barca luxuosa, vestida como uma divindade, Cleópatra fez uma entrada e tanto. Antônio ficou instantaneamente hipnotizado, tanto que deixou sua terceira esposa em Roma e seguiu Cleópatra até Alexandria, onde o relacionamento deles se transformou em um verdadeiro caso real. Os dois tiveram 3 filhos juntos. Juntos, eles travaram uma guerra contra o filho adotivo de César, Otaviano, numa batalha pelo controle do Império Romano. A última vez que a rainha foi vista, ela estava em seu mausoléu, vestida com todo o esplendor real, diadema na cabeça, deitada no que Plutarco chamou de um leito dourado. Quando Antônio e Cleópatra perderam em Ácio, as forças de Otaviano marcharam para Alexandria. Cleópatra aparentemente sabia que o fim estava próximo, então se trancou dentro de seu mausoléu, cercada de ouro, prata, pérolas e obras de arte inestimáveis. Esses eram os tesouros que ela ameaçou queimar em vez de deixá-los para os romanos. Antônio, por sua vez, não ia deixar que os romanos o capturassem vivo. Ele se feriu com sua própria espada, mas antes de morrer, foi levado até Cleópatra. Ela o segurou enquanto ele dava seu último suspiro em seus braços. Pouco mais de uma semana depois, Cleópatra fez sua própria escolha. Em vez de enfrentar a humilhação como prisioneira de Otaviano, ela tirou a própria vida. A lenda diz que foi a mordida de uma áspide venenosa, embora a história não seja muito clara quanto a isso. Na época, Cleópatra tinha apenas 39 anos. Parece uma vida bem intensa para mim. Bem, aqui está você, a primeira pessoa a pisar em Marte. E sua primeira missão é explorar um lugar chamado Cratera G0. Você está caminhando em meio à poeira espessa e cor de ferrugem quando, de repente, tropeça em algo e quase cai. Ao se aproximar para examinar o culpado, recua horrorizado. Um crânio está olhando de volta em sua direção. A quem pertenceu? A um antigo dinossauro marciano? Um representante de uma civilização há muito perdida? Não se trata de uma história inventada. Isso é o que o robô da NASA em Marte, chamado Perseverance, diria se pudesse falar e tivesse consciência. O rover de fato encontrou algo estranho, mas não era um crânio de verdade, apenas se parecia com um. Na realidade, eram rochas que pareciam estar fora de lugar no planeta vermelho. No momento, Perseverance está explorando a borda de uma área grande e vazia em forma de tigela chamada Cratera G0. Os cientistas acreditam que há muito tempo ela abrigava um lago gigante, talvez até estivesse cheia de vida minúscula. Desde dezembro de 2024, o rover está descendo uma colina íngreme chamada Bruxa Hazel. É uma missão importante porque essa colina pode conter segredos sobre como eram o clima e o ambiente de Marte há bilhões de anos. De qualquer forma, em 11 de abril de 2025, o Perseverance parou para olhar um ponto especial onde 2 tipos de rocha se encontram. Uma era de cor clara e a outra escura. E bem nesse ponto, os cientistas viram uma de aparência estranha que mais tarde chamaram de Caveira da Colina. Ela se destacava dramaticamente porque era escura e tinha um formato pontiagudo. Mas o mais assustador era cheia de pequenos buracos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem tripofobia. Então a NASA compartilhou essa descoberta em uma postagem de blog e explicou que a Caveira da Colina não se parecia com as outras rochas próximas. A área onde o Perseverance encontrou as estranhas rochas é chamada de Port Anson. Os cientistas acreditam que muitas das que estão ali não se formaram originalmente naquele local. Foram movidas de algum outro lugar há um tempo excepcionalmente longo. Mas como se moveram ou o que as moveu?
Agora, não tenha muitas esperanças. Isso não significa que encontraremos vizinhos espaciais em Marte. Esses tipos de rochas são chamados de flutuantes. É provável que tenham percorrido um longo caminho através do planeta há bilhões de anos, quando ele era muito mais quente e úmido, com rios, lagos e talvez até oceanos. À medida que a água secava e o solo macio ao redor dela se desgastava lentamente com o tempo, as mais resistentes ficavam para trás, assentadas na superfície. Agora, os cientistas estão tentando descobrir como os estranhos buracos na caveira da colina foram feitos. Uma ideia é que pequenas partes da rocha se quebraram e se desgastaram com o tempo, deixando para trás pequenos buracos. Outra ideia é que os ventos marcianos, que carregam poeira e pequenas rochas, podem ter raspado lentamente a superfície como uma espécie de lixa e criado os buracos. A caveira da colina é de cor escura e, a princípio, os cientistas pensaram que poderia ser um meteorito vindo do espaço. Mas, quando observaram mais de perto os produtos químicos na rocha usando a Supercam do Perseverance, os resultados não corresponderam ao que se esperaria de um meteorito típico. Assim, os cientistas agora acham que a caveira da colina pode ser uma rocha vulcânica. Tanto na Terra quanto em Marte, esse tipo escuro obtém sua cor de minerais como olivina, piroxênio e biotita. Se a caveira da colina for vulcânica, pode ter vindo de antigos fluxos de lava nas proximidades e que se decompuseram com o tempo. Ou talvez tenha sido arrancada do solo durante uma grande colisão, algo como um impacto de um asteroide, que cavou fundo no solo e puxou a rocha vulcânica de baixo para cima. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas é que o Perseverance agora tem algumas ferramentas interessantes que o ajudam a descobrir de que são feitas as rochas marcianas. É assim que podemos saber de onde elas vieram e como se formaram. Ultimamente, o rover tem estado muito ocupado. Em apenas alguns meses, coletou amostras de 5 delas, estudou 7 muito de perto e explodiu 83 outras com seu laser para aprender sobre elas à distância. Esse é o ritmo mais rápido de pesquisa desde que o rover aterrissou em Marte há 4 anos. Pelo menos é o que diz o laboratório de propulsão a jato da NASA. Normalmente pode levar meses para encontrar apenas uma rocha interessante na cratera, mas na borda dela, outras legais e estranhas estão aparecendo o tempo todo. Os cientistas estão especialmente entusiasmados com a possibilidade de trazer essas amostras de rocha para a Terra para ver se elas mostram sinais de que já houve vida em Marte. Mas há um problema. O plano para isso, chamado de Missão Mars Sample Return, é realmente complicado, caro e está sofrendo atrasos. Assim, por enquanto, as amostras permanecem por lá aguardando sua viagem. Ei, Uber! Há outro rover que está trabalhando arduamente para nos ajudar a obter mais informações sobre nosso vizinho. Trata-se do Curiosity, que pode ter encontrado uma pista sobre o que aconteceu com a atmosfera de Marte de bilhões de anos, espessa e rica em dióxido de carbono. Se o planeta vermelho já teve temperaturas quentes e água corrente, onde estão os sinais de todo o carbono que deveria ter sido deixado para trás? Normalmente um planeta como esse teria carbonatos, minerais produzidos quando o dióxido de carbono reage com água e rocha enterrados em seu solo. Mas em Marte pouquíssimos foram encontrados, o que tem sido um grande mistério. Agora os cientistas podem finalmente ter uma resposta. Um novo estudo sugere que o carbonato de ferro chamado siderita pode estar escondido dentro das camadas de rocha ricas em sulfato de Marte. Essas camadas não eram fáceis de serem vistas nas imagens de satélite em órbita. Essa pode ser a razão pela qual os carbonatos podem ter passado despercebidos por tanto tempo. Em um determinado momento no passado, o ciclo marciano de carbono ficou desequilibrado. As rochas começaram a puxar mais dióxido de carbono do que estavam liberando. Com o passar do tempo, isso pode ter feito com que o planeta perdesse muito CO2 de sua atmosfera, o que o esfriou e o tornou seco e sem vida. Ele talvez ainda fosse habitável quando isso aconteceu, mas a partir do momento em que o dióxido de carbono começou a se transformar em siderita, Marte pode ter começado a ficar frio demais para suportar a vida. O rover Curiosity encontrou essas rochas ricas em carbono na cratera Gale, uma área que costumava ser cheia de água. Elas também contêm uma grande quantidade de sais, que geralmente se formam quando a água seca. Tal fato corrobora a ideia de que Marte passou por grandes mudanças, provavelmente de um clima agradável para um mundo frio e seco que vemos hoje. Se os cientistas encontrarem mais siderita em outras partes do planeta, isso poderá ajudar a explicar para onde foi todo aquele antigo dióxido de carbono. Melhor ainda, apoiaria a ideia de que nosso vizinho já foi quente, úmido e talvez até habitável. Mas essa não foi a única descoberta que o Curiosity fez. O rover tem um conjunto de instrumentos especiais chamados SAM, cuja função é estudar as rochas, a sujeira e o ar marciano para aprender mais sobre o planeta. E uma das maiores descobertas dele aconteceu quando estudou as rochas da cratera Gale. Ele encontrou moléculas orgânicas. Elas são especiais porque são feitas de carbono, e na Terra esse elemento é muito importante para a vida.
As plantas, os animais e as pessoas são todos feitos de moléculas à base de carbono. Portanto, encontrar essas moléculas em Marte faz com que os cientistas se perguntem se essa é outra prova de que o local já teve vida, há muito, muito tempo. Quando o SAM observou ainda mais de perto, encontrou certos padrões em gases como o dióxido de carbono e o metano, e que podem corresponder ao que seria esperado se pequenas formas de vida antigas estivessem produzindo moléculas orgânicas. Mas há também outra explicação: essas moléculas podem ter sido produzidas pela reação da luz solar com os gases do ar marciano. Nesse caso, não haveria nenhum tipo de vida envolvida. Em Marte, a forte luz ultravioleta do Sol pode quebrar e misturar moléculas, criando novas que acabam caindo no solo. Embora os cientistas ainda não tenham uma resposta clara, encontrar moléculas orgânicas é algo realmente importante. No mínimo, nos diz que Marte tinha os ingredientes certos para a vida, mesmo que ainda não saibamos se ela realmente existiu lá. Agora, os especialistas estão usando o SAM e outras ferramentas do Curiosity para continuar procurando por mais pistas. Isso não é um cenário de Duna. Este é um deserto bem real no Níger. Jado foi provavelmente construída pelo povo nômade Sal e está cheia de caessiares, que são casas fortificadas feitas de sal e argila, com muros gigantes e passagens secretas. Localizada no coração do deserto, já foi uma parada vital para caravanas transarianas, mas agora é um ponto crítico para contrabandistas e bandidos. O local está interditado desde 2002. Devido aos seus peritos, a origem dos KSRS continua sendo um mistério. Nenhum estudo arqueológico foi realizado, deixando muitas perguntas sem resposta. Ainda hoje, as areias movediças revelam e escondem partes dessas ruínas antigas, alimentando especulações locais sobre o que ainda pode estar escondido sob o deserto. Falando em túneis de conexão, os cientistas ficaram impressionados com a descoberta de tubos de lava. Na Arábia Saudita, essas passagens subterrâneas se formam quando a lava derretida esfria. Pesquisadores acreditam que antigos grupos nômades podem ter utilizado esses túneis para sobreviver aos climas desérticos super rigorosos. Ao escavar os túneis, os arqueólogos descobriram artefatos, arte rupestre, restos de esqueletos. A arte e os ossos de animais mostram que as pessoas que usavam os túneis eram provavelmente pastores de ovelhas e cabras. Eles ainda estão tentando descobrir se esses grupos viviam nos túneis por longos períodos ou apenas os usavam como abrigos temporários. A Grande Pirâmide de Gizé está de pé há milhares de anos, mas ainda esconde segredos. Usando tecnologia de escaneamento especial, cientistas encontraram duas estruturas ocultas sobre um antigo cemitério. A primeira é uma estrutura rasa em forma de L, e abaixo dela há um espaço muito maior que pode ser um local de descanso final ou uma câmara. A estrutura menor foi preenchida com areia de propósito, enquanto a mais profunda pode ser uma câmara vazia. Especialistas acreditam que as duas estão conectadas, possivelmente como uma entrada que leva a uma câmara secreta. Isso é uma grande notícia, porque pode nos dar mais informações sobre quem construiu as pirâmides e por quê. O mundo está cheio de escritas antigas, mas algumas mensagens se recusam a revelar seus segredos, como o mistério da placa de Beshplem. Esta pedra incomum, retirada de um lago na Geórgia, está coberta de símbolos que ninguém consegue ler. Mesmo com a tecnologia moderna, os especialistas estão completamente perplexos. A placa tem mais ou menos o tamanho de um livro, com 60 símbolos cuidadosamente esculpidos em sua superfície, mas 39 deles não correspondem a nenhuma língua conhecida. Alguns lembram escritas de civilizações antigas do Oriente Médio, Índia e Egito, mas nenhuma é uma correspondência exata. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, parte da placa está quebrada, o que significa que uma peça do quebra-cabeça se perdeu para sempre. Para descartar uma farsa, cientistas estudaram a placa de perto. Eles confirmaram que é feita de basalto vesicular, uma rocha local muito dura. Quem esculpiu esses símbolos deve ter sido muito habilidoso. Com base em achados arqueológicos similares, especialistas creem que a placa date de milênios atrás, talvez do final da Idade do Bronze ou o início da Idade do Ferro. Alguns símbolos se repetem, o que pode significar que são números. Talvez seja uma lista de inventário, um registro de batalhas ou até uma oferenda às divindades. Até que alguém decifre o código, a placa de Beshplem continua sendo um mistério não resolvido das profundezas da história.
Especialistas ainda estão perplexos com o que este disco minoico pode significar. O disco de Festo é um dos achados mais misteriosos da civilização minoica. Este objeto de argila de 15 centímetros, descoberto em 1908, tem marcas espirais estranhas que ninguém decifrou totalmente ainda. O disco tem 241 símbolos em ambos os lados, mostrando de tudo, desde pessoas e animais até ferramentas e plantas. Especialistas criaram muitas teorias sobre o que os símbolos significam. Alguns acham que é uma forma primitiva de grego. Outros sugerem que é uma oração ou um hino, e alguns até acreditam que poderia ser uma carta de um rei na Anatólia para um governante grego. Vamos ver quem será o primeiro a descobrir isso. É sempre um dia divertido no escritório de um arqueólogo quando encontram algo tão grande quanto uma cabeça de mármore de 2000 anos. Uma missão arqueológica francesa escavou dentro de uma antiga casa medieval perto de Alexandria, no Egito, e encontrou a cabeça de uma estátua retratando um homem velho, possivelmente doente. Esta estátua data da última dinastia egípcia antes de se tornar parte do Império Romano, e o local onde foi encontrada está associado a figuras como Cleópatra e Marco Antônio. Para os arqueólogos, até as menores descobertas neste local significam muito. Você já ouviu falar da Lucy, certo? O Australopithecus, que foi um ancestral primitivo de nós humanos. Bem, cientistas encontraram algumas pegadas da espécie dela em algum lugar na Tanzânia. As chamadas pegadas de Laetoli têm mais de 3 milhões de anos. A trilha se estendia por 27 metros e tem cerca de 70 pegadas, deixadas quando um grupo de humanos primitivos caminhou sobre cinzas vulcânicas úmidas. O que é legal é que esses humanos primitivos já andavam sobre 2 pés, como nós, não todos curvados como macacos. O espaçamento curto das pegadas mostra que eles provavelmente tinham pernas curtas e um passo mais curto do que temos hoje. Em um antigo templo egípcio, arqueólogos descobriram um santuário diferente de qualquer outro, um lugar dedicado a falcões e 2 divindades misteriosas. Uma divindade tinha cabeça de falcão, enquanto a outra usava uma coroa com disco solar e chifres de vaca. Mas a descoberta mais intrigante foi uma inscrição que dizia: "É impróprio ferver uma cabeça aqui dentro." No coração do santuário, há 15 falcões sem cabeça, cuidadosamente organizados em um pedestal, provavelmente como oferendas à divindade com cabeça de falcão. Uma teoria sugere que as aves eram fervidas primeiro, talvez para arrancar as penas, antes de serem colocadas no santuário, seguindo a estranha regra esculpida na pedra. Arqueólogos também encontraram um arpão de ferro de 13 polegadas por perto. Seu verdadeiro propósito permanece desconhecido, embora o santuário também contivesse restos de peixes, mamíferos e ovos de aves, sugerindo que os rituais podem ter incluído banquetes. E por falar no Antigo Egito, conheça Hathor. Cientistas a batizaram em homenagem à antiga divindade egípcia da maternidade, da música e do canto. Esta estátua de madeira, abrigada no Metropolitan Museum of Art, era considerada apenas um belo artefato, até que um segredo surpreendente foi revelado. Usando uma máquina de raio-x, especialistas encontraram um sistema operacional mecânico dentro dela, com polias e eixos conectando seu ombro à perna esquerda. Quando ativado, o sistema fazia sua mão subir e descer, uma maravilha da engenharia de mais de 3.000 anos atrás. A estátua foi criada durante o Império Médio do Egito, por volta de 1800 antes da Era Comum, e é frequentemente comparada aos autômatos do século XIX devido ao seu design avançado. Acredita-se que a estátua era usada em cerimônias religiosas, simbolizando o papel de Hathor na dança e na música. Uma descoberta inesperada aconteceu no norte do Kuwait, onde uma equipe kuwaitiana polonesa revelou uma estátua misteriosa de 7.500 anos. A estátua apresenta um crânio alongado, sem boca, olhos estreitos e um nariz achatado. Acredita-se que esta peça seja uma estatueta ofídica, nomeada após a palavra grega para cobra, e provavelmente foi feita pela cultura Ubaide, uma civilização conhecida por suas habilidades na cerâmica. Embora ninguém saiba exatamente qual papel essa estátua estranha desempenhava, ela pode ter estado ligada a rituais ou práticas simbólicas. Alguns cientistas acham que essas estatuetas encontradas em casas ou locais de descanso final estavam ligadas a crenças culturais importantes.
Não poderíamos mencionar mistérios não resolvidos deste mundo sem falar sobre esses crânios alongados. Nos desertos do Peru, pesquisadores descobriram 5 esqueletos antigos, 2 com crânios anormalmente alongados. Embora a modelagem da cabeça fosse comum em muitas culturas, esses crânios desafiam explicações. Lendas locais contam histórias dos chamados gentios, uma raça misteriosa banida para o subsolo pelas divindades poderosas. Dizem que é isso que os crânios representam. Outros acham que é algum tipo de anomalia genética, o que se confirmou ao acharem um crânio infantil, grande demais para ser moldado artificialmente. Encontraram a tumba de um médico real que viveu há mais de 4.000 anos, um homem que tinha a vida dos faraós em suas mãos. Esse homem conhecia segredos que apenas divindades e reis tinham permissão para ouvir. E ainda assim, quando abriram sua tumba em 2024, não havia corpo, apenas pinturas vívidas intocadas pelo tempo e símbolos enigmáticos esculpidos na pedra. Quem era ele? E por que ele foi enterrado com feitiços ligados a uma divindade escorpião? A tumba estava enterrada sob as areias de Saqqara. O nome do médico era Teti-Nebefu. Ele viveu há cerca de 4.100 anos, durante um dos pontos de virada mais misteriosos do Egito, bem no limite entre a glória e o colapso. Esses foram os dias finais do antigo Império do Egito. O sol ainda brilhava nas pirâmides recém-construídas, mas as sombras já estavam se aproximando. O faraó Pepe II governou por mais tempo do que qualquer outro antes dele, 90 anos. Mas ao fim de seu reinado, o país estava rachando, o poder escapava, os líderes regionais ascendiam e as cheias do Nilo tornaram-se imprevisíveis. Nesse período instável, o misterioso médico prosperou. Sua tumba foi descoberta por uma equipe arqueológica suíço-francesa sobre a sombra de antigas pirâmides. A parte mais estranha foi que, ao descobrirem sua câmara funerária, não encontraram corpo algum, nem tesouros de ouro. Infelizmente, a tumba havia sido saqueada há muito tempo. Mas o que restou foi algo ainda mais fascinante: as palavras e imagens deixadas nas paredes. As pinturas ainda são vibrantes, cores brilhantes que de alguma forma sobreviveram a todos esses anos sob a terra. As paredes mostram jarros, recipientes, padrões abstratos estranhos e formas geométricas. E então há os hieróglifos, linhas e mais linhas de escrita sagrada esculpidas com precisão, como se alguém tivesse colocado a alma em cada curva. Essas inscrições revelaram quem Teti-Nebefu realmente era. Acontece que ele não era um médico qualquer. Ele era o conjurador de Serket. Ora, Serket era a divindade feminina dos escorpiões, sagrada e aterrorizante. Os egípcios acreditavam que ela podia deter o veneno, curar picadas e proteger os vivos de elementos tóxicos. O título de conjurador de Serket significava que Teti-Nebefu era especialista em tratar picadas e mordidas perigosas. E se ele ganhou uma tumba inteira para si, deve ter sido o maior especialista do Egito nessas coisas. Um homem que curava com medicina e magia. Mas não era só isso. Ele também detinha o título de diretor de plantas medicinais, um título visto apenas uma vez antes em todo o Antigo Egito. Isso significa que ele conhecia o poder de cura de ervas, raízes e óleos como ninguém mais. Agora, você pode se perguntar, quais plantas em uma terra imensa de areia? Mas, na realidade, os antigos egípcios usavam fitoterapia, que se sustentaria em alguns laboratórios hoje. Eles criaram pílulas, pomadas e inaladores. Geralmente, escolhiam um ingrediente ativo, um sabor para facilitar a ingestão e algo para levá-lo ao corpo. Parece familiar? E sim, eles não tinham muitas plantas tradicionais, então alguns ingredientes eram bizarros para os nossos padrões, como usar esterco de crocodilo e acácia com mel. Eles tinham até fórmulas para cremes anti-rugas. E, pelo visto, nosso curandeiro misterioso também era dentista-chefe. Esse título quase nunca é visto em registros antigos. Evidências de dentistas egípcios são incrivelmente raras. Acontece que nosso gênio antigo não apenas combatia picadas e estudava plantas. Ele também cuidava de dentes e mandíbulas, que eram, na verdade, um problemão no Egito Antigo. Esse povo pode ter construído maravilhas, mas seus dentes pagaram o preço. Os antigos egípcios viviam com grãos de areia na boca. Eles costumavam comer pão cheio de areia e vegetais crus, o que desgastava o esmalte e causava uma condição horrível chamada atrição. Isso levava a muitos problemas, incluindo a perda de dentes.
Eles tinham que improvisar naquela época. Por exemplo, criando a pasta de dente mais antiga do mundo com pedra triturada, hortelã e pimenta, o que, ironicamente, só piorava as gengivas. Ou uma pasta de dente feita de coisas como cascas de ovos, pedra-pomes e natrão, ou mineral salgado usado para limpeza. Eles também inventavam enxaguantes bucais de aipo, farelo e ervas para amenizar o problema. Algumas múmias foram até encontradas com aparelhos de metal rudimentares e fios de ouro prendendo dentes perdidos, embora não tenhamos certeza se eram para os vivos ou se era apenas um pequeno detalhe adicionado como presente para o pós-morte. Então, Chetchetnebo Fix se especializou em todas essas áreas, 3 títulos raros para um só homem. Naquela época, ele devia ser admirado como alguém incrivelmente sábio. Em um mundo sem a ciência moderna, ele seria como um feiticeiro que sabe como uma folha ou casca pode salvar uma vida. É por isso que os arqueólogos acreditam que Chetchetnebo Fu não era um médico qualquer. Ele era, provavelmente, o médico real, aquele que tratava o próprio faraó. Não sabemos ao certo qual rei ele serviu. Talvez tenha sido Pepe II. E quem sabe? Talvez seja por isso que o cara viveu tanto. Mas, se fosse o caso, Chetchetnebo pode ter vivido os momentos finais do Reino Antigo, vendo a Era de Ouro ruir de dentro das muralhas do palácio. E então ele foi enterrado. O corpo foi saqueado ou talvez apenas se perdeu no tempo. Mas a equipe diz que ainda está estudando a tomba, ainda descobrindo os vestígios desse homem incrível. No geral, os antigos egípcios praticavam a medicina em um nível incrivelmente avançado. Algumas práticas parecem familiares até hoje. Eles tinham hospitais, especialistas, cirurgias e muito mais, até escolas de medicina. Tanto homens quanto mulheres podiam ser médicos. Curavam com vários métodos e faziam cirurgias com ferramentas reais, bisturis, fórceps e até suturas. Alguns médicos tratavam só os olhos, outros os dentes, o estômago, ou até o que chamavam de doenças ocultas. Sabiam limpar e curar feridas, imobilizar ossos quebrados com talas de madeira ou juncos envoltos em linho, e até evitavam infecções. Havia até proctologistas. Também criaram as primeiras próteses, como um dedo de madeira com tiras de couro que ajudava a caminhar normalmente. A prótese mais antiga que se conhece tem 3.000 anos. Agora, o mais chocante é como eles realmente tentavam até remover tumores. Um estudo recente analisou um crânio de 4.000 anos. Pertencia a um homem na casa dos 30 anos. Havia sinais de tumores antigos e, em 3 deles, havia marcas, cortes cirúrgicos feitos com ferramenta de metal. Isso sugere que alguém tentou removê-los ou estudá-los. Talvez tratamento, talvez uma autópsia. Havia outro crânio de uma mulher com mais de 50 anos. Também mostrava sinais parecidos, mas com fraturas curadas de uma lesão anterior. O que é incrível, pois seu tratamento pode ter tido sucesso. Ser um curandeiro nesta sociedade significava algo poderoso. Significava ser um sacerdote, um cientista e um mago, tudo ao mesmo tempo. Para os antigos egípcios, a medicina era uma arte necessária e a tratavam com tanta reverência quanto as suas divindades. Isso porque acreditavam que a doença podia ser tanto física quanto espiritual. Assim, um médico podia recitar um feitiço enquanto aplicava um unguento, e muitos de seus tratamentos funcionavam. A reputação dos médicos no Antigo Egito era tão forte que líderes de outras partes do mundo antigo, como a Pérsia, os procuravam. Até Homero, o poeta grego, disse uma vez que os egípcios eram os curandeiros mais habilidosos de todos. É claro que a compreensão deles sobre o corpo humano não era perfeita. Por exemplo, eles achavam que o coração controlava o pensamento e a emoção. Eles também não sabiam o que o cérebro realmente fazia. Mas a abordagem deles, observar sintomas, diagnosticar e tratar, bem, isso é a medicina moderna. Claro, eles rezavam sobre a ferida, mas também a curavam, né? Seu médico mais famoso foi Imhotep. Aquele cara era um verdadeiro polímata, arquiteto, sacerdote, curandeiro que se tornou tão reverenciado que foi adorado como divindade da medicina. Sim, um humano que era tão legal que o transformaram em uma divindade. Ele viveu 2.000 anos antes de Hipócrates, o chamado pai da medicina. E ainda assim, alguns brincam que deveríamos abandonar o juramento de Hipócrates e fazer um juramento de Imhotep. Essas pessoas não estavam apenas lançando os alicerces das pirâmides. Eles estavam lançando as bases dos cuidados de saúde.
Os seres humanos investem muito tempo e dinheiro explorando o desconhecido. Primeiro, o espaço sideral, depois o fundo do oceano. Mas há outra fronteira que estamos tentando conquistar. Os cientistas a chamam de a fronteira profunda. Estou me referindo a quão longe chegamos ao núcleo da Terra até agora. Durante os anos 60, os seres humanos tentaram cavar o buraco mais profundo feito pelo homem. Isso nos levou às profundezas do Círculo Polar Ártico. O que mais tarde ficou conhecido como Super Deep Borehole também é o ponto artificial mais profundo do planeta, atingindo a profundidade de mais de 12.260 metros. Foram necessários 20 anos para perfurar tão profundamente a crosta terrestre, e os pesquisadores dizem que é apenas cerca de 1/3 do caminho até o manto. Aqui está uma rápida anatomia de nosso mundo. Se ele é como uma cebola, a crosta é como a casca grossa dela. Essa parte tem apenas 40 quilômetros de espessura. Além dela, está um manto com 2.896 quilômetros de profundidade. E depois disso, bem no centro da Terra, está o núcleo, que é composto de 2 camadas, interna e externa. Agora, você consegue adivinhar em que parte do planeta a crosta é mais fina? No fundo do oceano. Quando os cientistas americanos perceberam isso, começaram a fazer furos no fundo do mar. Isso deu origem ao Projeto Moreholm. Ele começou em 1961, mas a tecnologia para perfurar buracos profundos no oceano era muito ruim. Aí foi preciso improvisar. Assim foi instalado um sistema de hélices nas laterais do navio de perfuração para mantê-lo estável sobre o furo. O principal desafio era escavar o mais verticalmente possível. Caso contrário, esse buraco profundo se pareceria mais com um labirinto. Tanto o projeto Kola Super Deep Borehole quanto o Moreholm foram oficialmente interrompidos nos anos seguintes. Mas ei, os seres humanos já construíram coisas bem profundas no subsolo. Em 1960, um turco usou uma marreta para melhorar seu porão e descobriu um túnel. A entrada dele levava a mais aberturas que conectavam uma infinidade de salões e câmaras. Ele não sabia, mas havia descoberto Derinkuyu. Essa cidade outrora perdida tinha até 18 andares e 61 metros de profundidade. Ela era grande o suficiente para abrigar 20.000 pessoas e estava simplesmente parada sob a Capadócia na Turquia o tempo todo. A Capadócia abriga centenas de habitações subterrâneas. 40 dessas cidades subterrâneas têm pelo menos 2 andares de altura, mas nenhuma é tão grande quanto Derinkuyu. Não há muitos relatos históricos sobre como ela nasceu. Alguns especulam que a parte mais antiga do complexo foi escavada por volta de 2000 a.C. pelos hititas. Essa civilização indo-europeia formou uma das primeiras grandes civilizações da Idade do Bronze na Ásia Ocidental. Os estudiosos acreditam que seus habitantes construíram essa cidade subterrânea para se protegerem de invasões. Outros acham que na verdade foram os cristãos que a ergueram nos primeiros séculos da era cristã. Eles especulam que ela poderia ter sido construída para proteger as pessoas das intensas variações de temperatura, calor extremo no verão e frio congelante no inverno. Geologicamente, o terreno sob a Capadócia é ótimo para a construção. As rochas são macias, o que facilita a abertura de túneis. Por esse mesmo motivo, abrir grandes cavernas subterrâneas é frágil. É por isso que a maioria das câmaras tem pilares que a sustentam. Pelo lado positivo, nenhum dos pisos de Derinkuyu jamais desabou. Os construtores pensaram em tudo. A cidade era isolada do mundo por enormes rochas que escondiam sua estrada. Era ventilada por um total de mais de 15.000 poços, com cerca de 10 centímetros de largura. Dessa forma, garantiam ar suficiente para a respiração nos níveis superiores, de modo que acabaram sendo usados como alojamentos e dormitórios. Os níveis inferiores desse impressionante labirinto eram usados principalmente para armazenamento. Mas, sinceramente, tinham de tudo. Um cômodo para um lugar de vinho, outro para animais domésticos, pequenos edifícios religiosos. Certamente não foram poupados esforços para tornar essa cidade subterrânea tão completa quanto outra acima do solo. Falando de coisas subterrâneas impressionantes, a Suíça tem o túnel mais longo do mundo, construído nos Alpes suíços. Essa estrutura absurdamente enorme foi construída a mais de 2.438 metros abaixo da superfície. Dê uma olhada. Esta é a aparência do túnel da base do Gotardo. A primeira ideia de construí-lo foi apresentada já em 1947, mas a construção só começou oficialmente em 1999. Foram necessários anos para aprovar o projeto e depois procurar o local perfeito. Mesmo assim, os 73 tipos diferentes de rochas que compõem o massif transformaram a construção em um verdadeiro desafio. Algumas eram tão duras quanto o granito e outras tão macias quanto o arenito.
Isso significava que era preciso ter abordagens e equipamentos diferentes para que tudo não desmoronasse. No total, foi necessário escavar cerca de 28 milhões de toneladas métricas de rocha para abrir caminho para o túnel. Havia muitos outros desafios para construir tão longe na Terra. Quanto mais fundo na montanha se chegava, mais quentes eram as temperaturas. Como não há ventilação natural, o calor chegava a 46 graus, o que tornava muito difícil para os trabalhadores suportarem. O túnel se estende por 56 quilômetros, de uma ponta a outra. Durante a construção, os trabalhadores tiveram que usar 4 enormes máquinas de perfuração, também conhecidas como moles, para penetrar no maciço. Cada uma dessas moles tinha cerca de 426 metros de comprimento. Mas essa foi uma das melhores coisas que puderam fazer, pois essas máquinas limitam a perturbação do solo ao redor e ajudam a produzir uma parede de túnel lisa. Você nunca imaginaria que o porão mais profundo do mundo pertence à Sydney Opera House, na Austrália. O edifício é tão profundo no subsolo quanto cresce acima do solo. Mas esse porão não é apenas a fundação da Opera House, é um estacionamento. Esse local exclusivo penetra 36 metros no subsolo, ou 12 andares de profundidade, enquanto a maioria dos estacionamentos tem apenas 4 ou 5 andares. Mas isso não é tudo o que o torna único. Veja bem, caso se decidisse construir uma vaga retangular normal, isso acabaria eliminando um monte de outras possíveis. E como a intenção era maximizar o espaço disponível, foi preciso criar uma estrutura excelente. Primeiro foi aberta uma caverna artificial para tornar esse sonho possível. Depois veio a criação de um projeto. Foi o que levou a caverna em forma de rosquinha, ou o que os engenheiros chamam de dupla hélice. Esse projeto chocou a comunidade de engenheiros por sua abordagem inovadora. Mas aí, funcionou. Hoje há espaço para mais de 1000 carros lá embaixo, o que parece ser o ideal para uma Opera House. Mais uma vez, vamos nos surpreender rapidamente. Algumas estruturas subterrâneas podem levar até 1 hora para serem alcançadas. Veja o caso da mina de ouro Mponeng, na África do Sul, que fica a cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície. Sim, você pode pensar que, são apenas alguns quilômetros, porque leva 1 hora para chegar lá. Mas as condições são difíceis e não é para os fracos. Mas Milan Ludena, um corredor equatoriano, chegou a completar uma meia maratona no local, apesar das temperaturas que chegam a 40 graus, da alta umidade de 80% e de uma pressão atmosférica de 1,4, comparável à que os mergulhadores experimentam a 5 metros abaixo do mar. Caramba! E se os extraterrestres imaginados como homenzinhos verdes forem, na verdade, terráqueos normais que vivem na Europa? Esta é a Península Ibérica, e as pessoas que vivem por lá estão sob suspeita. Aqui está o motivo. De alguma forma, partes dos artefatos mais importantes da civilização ibérica, chamados de Tesouro de Vilhena, são feitos de um metal que simplesmente não pode ser encontrado na Terra, porque é metal de um meteorito. Agora vamos analisar isso passo a passo. Este é o artefato em si, e ele é composto por 59 objetos diferentes, bacias, bules e braceletes. Será que existe um padrão aí com todos esses Bs? No total, o achado pesa cerca de 20 libras, das quais 18 libras são de ouro de 23,5 kg. Agora, se você não for um especialista em metais, eu vou esclarecer isso para você agora mesmo. Para comparação, o ouro de 23 quilates é 95,8% ouro puro, então 23,5 kg é ainda mais puro. A porcentagem restante vai para outros metais para ajudar a dar resistência e durabilidade à liga preciosa. Também havia prata, ferro e âmbar naquele conjunto. O artefato poderia ter sido bem simples, exceto por estes dois, vamos chamá-los de impostores. Olhe para esse bracelete de ferro forjado e este hemisfério oco. Consegue ver isso? Aquelas linhas enferrujadas no hemisfério e a cor estranha do bracelete realmente se destacam, já que todo o resto é feito do mais puro ouro. Tudo isso começou em 1963, quando um pesquisador notou um metal escuro, cor de chumbo, entre as bacias e bules brilhantes. O metal brilhava em algumas áreas e estava coberto por um óxido com aparência ferrosa que estava quase todo rachado. Agora, só para você entender, o ouro geralmente não se comporta dessa maneira. O ouro é um dos metais menos reativos de todos, então ele nem sequer escurece, muito menos enferruja. Para descobrir de onde veio esse ferro suspeito, o pesquisador recorreu à espectrometria de massa, que verifica a relação massa-carga das moléculas.
Suas descobertas mostram que o níquel no ferro é semelhante ao encontrado no ferro meteorítico. Simplificando, o bracelete e o hemisfério são de origem extraterrestre. Agora, a idade exata do tesouro é difícil de determinar, mas ainda assim é crucial. Precisamos saber a idade exata para ver se coincide com o início da Idade do Ferro na Península Ibérica. Se coincidir, então não há mais perguntas a fazer. Mas se não coincidir, bem, é no mínimo estranho, se não suspeito. Então existe este sistema de 3 idades. Ele compreende a Idade da Pedra, depois a Idade do Bronze e, então, a Idade do Ferro. A Idade da Pedra não tem importância aqui, então vamos comparar as idades do Bronze e do Ferro. A Idade do Bronze começou quando se percebeu que combinar cobre e estanho produzia um material mais durável do que qualquer um dos metais sozinho. Essa era foi marcada por grandes avanços em ferramentas e armas, mas 2 invenções de destaque foram os sistemas de escrita e a roda. Depois veio a Idade do Ferro. Desta vez, o foco foi trazer o ferro aos poucos para a vida cotidiana. O ferro era muito mais fácil de moldar em designs legais do que o bronze. Isso foi algo importante porque o ferro, especialmente transformado em aço, trouxe melhorias significativas em todos os aspectos da vida. As ferramentas ficaram mais leves, baratas e fortes em comparação com as de bronze. Entendeu? Bom. Pesquisadores debatem há muito tempo se o tesouro remonta à era pós-argárica ou à parte final da Idade do Bronze. O estudo mais recente afirma que esses artefatos foram criados entre 1400 a 1200 antes da Era Comum, e algo não bate. Primeiro, a Idade do Ferro começou cerca de 500 anos depois que esses artefatos foram feitos. Além disso, os artesãos antigos não podiam saber como trabalhar com metais que caíram na Terra há cerca de 1 milhão de anos. E embora as datas sejam difíceis de explicar, há uma explicação lógica para a técnica usada. A teoria aqui é que esses metalúrgicos simplesmente tiveram acesso ao meteorito caído e, assim, puderam estudá-lo bem e descobrir suas propriedades antes de usá-lo para fins decorativos. Eles podem ter descoberto por tentativa e erro, e assim que souberam exatamente como trabalhar com esse metal extraterrestre, passaram a adornar os artefatos com ele. Além disso, houve os fenícios que contribuíram para o seu artesanato. É verdade que os povos ibéricos já processavam metal e faziam cerâmica muito antes de os fenícios se estabelecerem na península. Mas a chegada de novas técnicas de metalurgia e a introdução da roda de oleiro permitiram que produzissem bens de melhor qualidade muito mais rápido do que antes. Então, descobrimos as origens extraterrestres dos artefatos ibéricos. Mas adivinha só? Esta área ainda está sob suspeita. O motivo disso é a língua que eles falavam. Veja bem, para a maioria das línguas modernas que as pessoas usam hoje, sempre haverá alguma protolíngua. No caso do italiano, espanhol e francês, é o latim, daí a semelhança entre eles. Mas espere, o ibérico era falado em grande parte onde hoje fica a Espanha. Então, por que o espanhol não é semelhante a ele? Bem, a verdade é que nenhuma língua hoje é semelhante ao ibérico. Talvez apenas a língua basca, mas é por causa de algumas semelhanças encontradas em seus sistemas numéricos. O basco é classificado como uma língua isolada, ou simplesmente não relacionada a qualquer outra língua conhecida, e a única língua isolada na Europa. A língua ibérica não é classificada. Embora as escritas nela tenham sido decifradas em vários graus, a língua em si permanece em grande parte desconhecida. E olhe para o alfabeto que os ibéricos tinham. Parece que não pertence realmente ao nosso planeta. Mas espera aí, isso pode ser um pouco de exagero. Quando os fenícios chegaram à península, trouxeram seu alfabeto para os ibéricos. Mas honestamente, os ibéricos provavelmente não queriam apenas copiar o sistema de escrita de outra pessoa, então o ajustaram até que ficasse totalmente diferente. Digamos que eles se inspiraram e seguiram em frente com isso. Embora os linguistas possam supor até certo ponto como a maioria dos caracteres soava, traduzir a língua de fato ainda é completamente impossível. A língua ibérica não era indo-europeia e desapareceu há mais de 2000 anos, e não restam línguas semelhantes para nos ajudar. Super frustrante, né? Temos mais de 2000 inscrições ibéricas em túmulos, moedas, cerâmicas, placas de chumbo e até gravuras em paredes de cavernas.
Mas além de um punhado de palavras, estamos totalmente no escuro sobre o que significam. Agora, se pudéssemos entender a língua deles, poderíamos ter aprendido que eram grandes pensadores e tudo mais, mas só podemos contemplar as obras de arte que deixaram. A cultura ibérica tem muita coisa incrível feita por artesãos talentosos. Estamos falando não apenas de metalurgia e cerâmica, mas também de esculturas detalhadas, tecidos, joias e outros adornos pessoais. Mas aqui está o detalhe: fazer todos esses itens de luxo dependia muito de uma grande classe agrícola. No coração da sociedade ibérica, a maioria das pessoas estava envolvida na agricultura e no cuidado com gado. Dependendo de onde você estivesse, os tipos de agricultura variavam. Por exemplo, no norte, eles focavam no cultivo de grãos, enquanto em Valência, focavam na produção de azeite e outros aspectos agrícolas. No oeste, a criação de animais era o principal. Ainda assim, não temos muita informação sobre o dia a dia das muitas pessoas que faziam esse trabalho essencial. Por outro lado, sabemos muito sobre a classe alta da sociedade ibérica, que controlava esses recursos agrícolas e contratava os artesãos. No século VII, antes da Era Comum, começamos a ver um grupo de príncipes ibéricos que viviam a vida boa, negociando com os fenícios e desfrutando de itens de luxo sofisticados. Você pode notar essa classe de elite em suas práticas de sepultamento. A cremação era um método padrão para funerais entre os ibéricos, e indivíduos ricos eram frequentemente encontrados em cemitérios com todo tipo de bens luxuosos e esculturas funerárias, que nos dão uma ideia da moda e dos penteados dos ricos. Curiosamente, a partir do século VI antes da Era Comum, houve uma queda notável no número de sepultamentos reconhecíveis, o que sugere que esses costumes funerários elaborados tornaram-se mais exclusivos de uma pequena elite. Enquanto isso, o destino da maioria, agricultores, artesãos, soldados e operários, que formavam grande parte da população, continua sendo um mistério. Era uma civilização bem avançada, mas sumiu sem deixar rastros. Pesquisadores acham que pode ter sido devido a algum terremoto massivo. Mas, até agora, não sabemos ao certo.